Posso então? Sim. Bom dia a todos. Que Jesus esteja presente aqui na nossa reunião, na nossa intenção de estarmos aprendendo mais sobre as leis divinas. Um abraço fraterno a todos. Então, convido a todos a fecharem os olhos para que possamos iniciar com a prece essa nossa reunião. Nos dirigindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos envolva em sua luz, em sua calma, iluminando os nossos corações e as nossas mentes, na intenção de estarmos sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre tentando conciliar nossas emoções com as leis divinas. E nesse instante, que essa espiritualidade amiga envolva o Wilson, para que suas palavras sejam sementes em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem, um bom dia a todos. Eu vou pedir primeiramente desculpas a vocês, que hoje eu não tenho como passar o PowerPoint, então para aqueles que são visuais, infelizmente vão ter que só olhar para minha cara, não tem como eu passar o slide para que vocês possam ver o que eu estou apresentando. Eu hoje tive um problema aqui com o meu computador, e aí eu conversei com o Edu, é possível fazer a palestra sem esse recurso, mas eu sempre gosto de colocar o PowerPoint para aquelas pessoas que são visuais e que gostam de acompanhar por escrito aquilo que eu estou falando. Então, hoje, o tema é Eterno Aprendiz, e eu quero tratar um pouco a questão do espiritismo como educação, né? A gente buscar um encontro da educação dentro da doutrina, não é? Da educação, falando da educação do espírito, dessa educação que nos traz uma melhoria no nosso conceito moral, né? Que é a primazia do espiritismo, né? A gente olhar para a evolução moral. A evolução intelectual é importante, mas a evolução moral é o que normalmente a gente trata na maioria das nossas palestras, né? Das palestras que a gente ouve, está sempre se falando da evolução moral, que é a evolução do espírito. Então, tratando o espiritismo como educação, eu vou falar do tríplice aspecto que trata a doutrina. A doutrina trata da filosofia, da ciência e da religião. Na religião, a questão moral. Então, em se falando em filosofia, todo o conceito filosófico que acompanha as religiões como um todo. É interessante que a gente saiba, que a gente procure conhecer as outras religiões, né, as outras doutrinas, e perceber que no mundo nada se cria, tudo se transforma e evolui. Não é? Então, a gente vem com conceitos bíblicos e depois conceitos evangélicos, e disso a gente retirou o evangelho, né, e deixou de acompanhar a questão bíblica, não por desrespeito, mas por entender que no evangelho se compilou aquilo que a gente necessita para mudar o nosso padrão
psicológico, emocional. Então, ficou mais fácil o entendimento. Fazendo isso, no meu modo de enxergar isso, a evolução permitiu que somente com o Evangelho nós conseguíssemos balizar o conceito de educação para a evolução desse espírito. Não é? Para aqueles que já leram ou para aqueles que têm a curiosidade de ler, a Bíblia ela tem muitos conceitos dentro de históricos alegóricos. Né? É muito forte tudo aquilo, porque a gente não pode se esquecer que todo produto produzido ele tem auxílio da espiritualidade. Então, não vamos fechar os olhos para um produto que é a Bíblia, todo escrito dentro de um processo em que se doutrinava um povo, né, em que se doutrina até hoje um povo. A Bíblia ela serve como balizador de conduta para vários povos. E a filosofia encontrada dentro dessa e de outras religiões permite uma ascensão no processo evolutivo. Todas elas. Né? Porque a gente precisa lembrar que o espírito ele não evolui. Né? O espírito está sempre em evolução, em maior grau, em menor grau, mas ele está sempre evoluindo. Nós temos no tríplice aspecto a ciência. E aí nós não podemos nos esquecer que o nosso codificador, Kardec, utilizou da ciência, através do estudo, através da pesquisa, para inclusive trazer a codificação. Né? Ele utilizou de um método científico para poder codificar tudo que a gente tem hoje dentro da doutrina dos 5 livros básicos. Ele montou um projeto, né? Não podemos esquecer que ele é um educador, ele é um estudioso, e ele vem, então, com conhecimento. Ele cria um projeto, desse projeto ele lança mão de questões que ele envia para vários locais do mundo e aguarda que essas respostas cheguem, pega todas essas respostas, compila todas elas e só publica aquilo que ele percebe que tem coerência na maioria das respostas. Então, essa pergunta é feita para espíritos dentro de reuniões mediúnicas feitas em outros locais que não Paris, que não o local dele, a casa dele. É feito em vários locais. Então, nós temos aí então a questão da ciência entrando na questão do espiritismo. E nós temos a religião. Aí dentro da religião, nós vamos ter todos os conceitos cristãos que nós, dentro da doutrina, propagamos. Então, nós propagamos o Evangelho do Cristo, né, e a conduta moral para a evolução dentro desse Evangelho. Né? Nós temos várias palestras que são voltadas para neste contexto. Né? Nós temos vários estudos, todas voltadas neste contexto, que faz parte do tríplice aspecto que o espiritismo se baliza, né? Se conduz. E aí, nós estamos falando de educação. A educação, a palavra educação vem do latim, educere. O e de educere é e de fora, e ducere é conduzir. Então, educar é conduzir para fora, né? É tirar, extrair de dentro de alguma coisa. E o objetivo essencial da educação é o desenvolvimento e aperfeiçoamento do homem. A pedagogia tradicional é o desenvolvimento, a educação e o aperfeiçoamento do homem.
nós temos para isso a pedagogia tradicional, né, que é a educação formal, e nós temos a pedagogia espírita, que a gente hoje consegue vislumbrar, que é a educação integral. A educação integral vem lá de Pestalozzi, e Kardec é um discípulo de Pestalozzi. Então, ele ajudou lá na época dele, e lá em 1800 e tantos, né? Ele auxilia nessa propagação e nessa possibilidade de se colocar a educação integral como método de educação. Então, no livro Educação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer a Dora, ela diz sobre educação. O que é educação? Educação é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover automaticamente o seu aprendizado moral e intelectual. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o processo integral do ser. A educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência do espírito para o espírito. Então, compreenda a educação, né? Educação, ela vem para nos auxiliar no nosso processo evolutivo, mas muito mais pelo exemplo. É de um espírito para outro, né? Nós vamos daqui a pouco falar a diferença de educar e instruir. Educar está muito mais nas nossas bases. O seu microfone está aberto, Nelcione. Nós estamos te ouvindo. Agora ficou mudo. Então, educar tem a ver com esse exemplo que um espírito está dando a outro espírito. Não podemos nos esquecer que somos todos médiums. Estamos todos sempre em comunicação com os espíritos, em maior grau ou menor grau, mas essa conexão está sempre acontecendo. Então, a educação, ela tem muito a ver com essa transmissão, recepção, como disse Eduardo na sua palestra do domingo passado. Nós somos transmissores e receptores o tempo todo, né? E não podemos nos esquecer disso, porque ao nos esquecer disso, nós vamos relaxar. E nós não estamos nesse mundo para relaxar, nós estamos nesse mundo para um trabalho muito árduo, porque é um trabalho que envolve dor no processo. Infelizmente, estamos num mundo de expiação e provas. E dentro desse mundo, o processo educativo não é um processo leve. Ele tende a ser um processo dolorido, porque aprender dói. A gente tem essa frase dentro do mundo espírita, né? Você prefere aprender pelo amor ou pela dor? Mas eu acho que a gente só brinca com ela, porque normalmente a gente prefere aprender pela dor. E isso requer muito esforço. Aprender pela dor é algo que requer muito esforço. A educação pela dor, ela é muito desgastante. Muitos desistem, infelizmente, do seu processo. E a gente sabe disso. A gente não gostaria, claro, mas a gente sabe que muitas pessoas desistem do seu processo. Então, nesse contexto aqui do texto da Dora Encontre, ela diz que a educação é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando,
mas em uma influência do espírito para o outro espírito. Na questão 796 do Livro dos Espíritos, numa pergunta, por que educar? A resposta está na questão 762, que trata de outro assunto, mas ela diz o seguinte: somente a educação pode reformar os homens. Também em obras póstumas de Kardec, está dito lá, ainda respondendo por que educar? É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E aí, eu quero fazer um paralelo entre educar e instruir. Educar, ela vem de um conceito que você já, aqui, enquanto encarnados, eu não vou falar ainda de vidas passadas, mas enquanto encarnados, para a gente tratar desse mundo terra a terra por enquanto, nós temos a primeira educação, que é a educação familiar. Aqueles que, felizmente, podem ter isso. E essa educação, ela nos proporciona a possibilidade de um crescimento moral. Instruir-se tem a ver com o intelectual e é do aprendizado. Então, você vai ter aí, na sua primeira infância, um processo de saber o que é certo, o que é errado, né? O respeito pelas pessoas, a caridade, né? Você vai aprendendo coisas através do exemplo dos seus familiares. Como eu já disse em outra ocasião, eu posso ter dito aqui já, no passado, muitos daqui vão lembrar disso, era muito comum que as pessoas se identificassem através daqueles de suas famílias. Então, assim, eu sou o Wilson, filho do senhor José, e eu estou andando na rua. Alguém olha para mim na rua e diz para o companheiro: lá vai o Wilson, filho do seu José. O seu José é um homem muito bom e caridoso. Esse menino que está indo aí deve ser também alguém muito bom. Por quê? Porque é filho do seu José. Demonstrando naquela ocasião que a hereditariedade da educação, do respeito, da conduta moral do seu José tenha passado para o seu filho. Então, a demonstração da educação pelo exemplo, né? Pelo conceito de família, por esse conceito de educar. Nós estamos no momento em que continuamos com o processo de educar os nossos filhos através do nosso exemplo. Porque é na tenridade, até os 7 anos, que essa criança ela adere à grande maioria dos seus conceitos morais. Depois, após os 7 anos, ela começa o seu processo de educação formal, a instruir-se. Então, ela vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender todo o outro conglomerado do seu processo educativo. Mas ela vem com toda a informação de que roubar é errado, que não pode. E quando ela aprende matemática e aprende a lidar com os números, ela tende a aprender que os números servem para construir. Né? Que é uma construção e precisa ser uma construção boa, uma construção benéfica, uma construção a fazer com que se produza algo. Então, nesse conceito, queria lembrar vocês que existe a diferença entre educação e instrução. Embora no futuro, né, depois, tudo isso se coaduna, tudo isso se aglomera. Então, ele está educado, ele está sendo educado. Por quê? Porque a educação ela não para lá nos 7 anos. Esse ser ele vai passar por mutações. E durante essas mutações, ele está sendo educado. E ele vai aderir a outros exemplos de outras pessoas. Porque a gente sempre diz que o professor é muito importante? Porque ele é aquele ser que continua a dar para aquela criança, para aquele adolescente, mais de exemplo.
né? Ele está lá na primeira infância, ele está dentro de um mundo que é um mundo cerceado, é um mundo pequeno, e depois ele vai para um mundo maior, né? Ele vai aprender pelos livros que o mundo é muito maior. E faço aqui um parênteses. A primeira vez que eu saí do país, né, em que eu pus o pé em outro país, ao descer do avião, eu senti aquele prazer de olhar para o mundo e dizer: é muito maior. É a mesma sensação de quem conhece o mar pela primeira vez. Você chega na areia, pisa lá na areia, olha para aquele mar enorme e diz: é muito maior. Por quê? Porque eu só conhecia a piscina. O máximo que eu tinha visto é um lago, né? Uma lagoa, um lago, uma represa, mas agora eu consigo compreender que o mundo é muito maior, que ele tem muito mais água. Então, eu consigo, através do meu processo educativo, entender que existe muito mais. E agora eu vou voltar para a nossa questão, que é a educação pelo espiritismo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês dos nossos docentes. Né? Quem são os nossos docentes dentro da doutrina? Né? Quais são os princípios fundamentais que nos conduzem? Primeiramente, nós temos Deus. O nosso docente maior é Deus. Né? No Espiritismo, nós temos lá a primeira pergunta, o que é Deus? Não podemos perguntar quem é Deus, né? Isso, eu espero que as pessoas que estão me ouvindo já tenham ouvido isso, para que eu não precise me estender, mas se precisar, em outra ocasião, a gente tem uma palestra só para falar disso, só para falar de Deus, mas o nosso primeiro docente é Deus. Em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, ele permite que a sua criação tenha o livre-arbítrio e possa exercitar o que ele quiser durante a sua experiência. Lembrando que nós somos espíritas e somos reencarnacionistas. Acreditamos que o espírito reencarna diversas vezes em diversos mundos, não somente no planeta Terra. Embora muitos de nós já estejamos aqui faz tempo, mas a gente já pode ter vindo de mundos anteriores e partiremos para mundos outros. Não sabemos se superiores ou inferiores, mas mundos outros. Então, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, ele permite, através do livre-arbítrio, que você decida algumas coisas, que você tenha condições de caminhar por um processo evolutivo em que você não seja acelerado em algo que não seja por você mesmo. Né? Você não é empurrado por nada a não ser a sua própria consciência. Né? Você vai fazer uma prova na faculdade, na escola, e você tem a nítida noção de que você precisa estudar, porque senão você não tira a nota, você não passa. Logo, se você não estudar, aquela matéria vai ficar para trás. Então, esse é o nosso primeiro docente. O nosso segundo docente é o espírito. E aí eu vou tratar o seu próprio espírito e os outros espíritos. Somos todos professores e alunos uns dos outros. Como eu disse anteriormente, nós fazemos essa troca de experiências, de informações através do nosso viver, do nosso sentir, da nossa experiência. Então, nós temos essa condição e temos esse docente, que é o espírito. Um outro docente nosso é a comunicação. Verbal ou não verbal, a comunicação é um meio e um professorado nosso. Recebemos comunicação e ministramos e damos comunicação. Com isso, através da comunicação, temos a oportunidade de participar do processo educativo. Mais um docente nosso é a mediunidade.
E aí, vou tomar a liberdade de falar do meu próprio experimento em relação à mediunidade e o processo educativo. Eu entrei para a doutrina espírita mais ou menos aos 21, 22 anos de idade e comecei a frequentar o Vinha de Luz, ali na Ponte São João. E, por ocasião, e aí, lógico, como todo mundo que chega no centro espírita, fui lá assistir as palestras, já contei aqui de na primeira palestra eu tive o prazer de poder parar de fumar pela palestra que eu ouvi. Tudo isso é um processo educativo, mas um dia eu conto novamente essa história. E com o frequentar do centro espírita, eu fui convidado para trabalhar numa mesa mediúnica. E eu tive essa oportunidade e me foi uma escola muito grande. Por quê? Porque dentro do trabalho mediúnico, você é obrigado a fazer algumas ponderações. E eu lá, com 22 para 23 anos, além de um jovem, ainda um jovem, era também uma pessoa que estava começando no meio espírita, né? Eu não venho de família espírita, eu estava começando no meio espírita. E aí estou eu lá nessa mesa de comunicação, já sabendo que são espíritos que estão necessitados, né? Precisando de ajuda, mas durante as comunicações, a minha percepção, e para quem viu o filme do Divaldo Franco, também tem essa constatação lá no filme, o espírito, quando ele é um obsessor, ele é muito questionador e ele é muito duro na questão. Por quê? Porque o espírito em sofrimento ele precisa de ajuda, mas o espírito obsessor ele é muito ardiloso, ele é muito forte. Não podemos nos esquecer que é um espírito como nós. E ele é muito forte. E em determinado momento, eu ouço lá do espírito: quem é você? Quem você pensa que você é? Você, por acaso, lembra do que foi que você já fez? E se você não estiver preparado, você é confundido naquele momento. Mas isso me chamou a atenção para outras questões. Que, para eu estar naquele momento, naquele trabalho, isso estou falando de mim, não estou falando de outras pessoas, estou falando da minha pessoa, que para eu estar naquele trabalho mediúnico, naquele momento, eu necessitava estar o melhor possível. Eu precisaria estar na saúde boa, e aí isso foi um conceito que está na doutrina, mas eu ainda não era um estudioso, eu ainda não era uma pessoa que tinha feito cursos, né? Essa informação todo mundo recebe hoje no ESD. Né? Quem não recebeu ainda e está fazendo o ESD, uma hora vai receber essa informação, que você precisa ter um nível de conduta que te favoreça. Por quê? Porque é lógico que você vai ser questionado. E naquele momento eu fui questionado. E falando sobre essa docência dentro da doutrina, né? Que professor é esse? A mediunidade, para mim, foi um professor. Por quê? Porque ela trouxe para mim um alerta que a minha conduta tinha que ser a melhor que eu pudesse ter. Eu não podia chutar o meu cachorro em casa e falar com os espíritos com a bondade de um anjo. Se na prática não estava acontecendo tudo aquilo. Então, nesse momento, então, eu olho para aquela situação e não fujo, porque é a outra questão dentro do espiritismo. Quando a gente é atacado dentro da nossa do nosso psique, a grande maioria de nós vai dar um jeito de fugir, né? Ah, não, peraí, se eu tenho que mudar alguma coisa, então é melhor que eu fuja. Não, é melhor que eu fique, porque eu vou ter forças para mudar, porque eu não sou perfeito, mas eu quero evoluir. Então, a mediunidade, como docente, trata da questão no processo de evolução. Quem tiver a oportunidade de olhar para o seu trabalho mediúnico, observe que você hoje é muito melhor do que você já foi um dia.
Porque você entendeu, além das outras questões, que é caridade, humildade, amor ao próximo, você melhorou a sua conduta moral. Entendendo que eu não posso falar para uma criança para não fazer algo se eu faço esse algo. É muito contraditório. E dentro de algum processo, a pessoa pode imaginar que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas hoje nós já compreendemos que isso não é válido. Nós precisamos tentar melhorar ao máximo. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos. Não estou dizendo que a gente não pode errar. Mas estou dizendo que a gente precisa melhorar ao máximo para que o nosso exemplo possa ser seguido. Vamos para o próximo docente que a gente tem. Nosso próximo docente é a reencarnação. A reencarnação é o nosso educador mais... Eu vou falar uma palavra aqui que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas é o nosso educador mais severo. Né? Porque, assim, você está fazendo lá a escola, está fazendo a faculdade. Se você não estudar e não tirar nota, você vai reprovar. E reprovar significa que você vai repetir o ano letivo. Então, no ano seguinte, se você estudou um pouco, a maioria das coisas que estarão sendo ministradas no ano seguinte, você já sabe. Mas tem muita coisa que você, por não ter estudado no ano anterior, você não vai lembrar ou nem vai saber. Então, imagine a reencarnação desta maneira. Você está tendo a oportunidade de rever, caso você já tenha visto e tenha aprendido, ou de aprender aquilo que você não chegou a ver porque faltou no dia, porque você ficou conversando com o coleguinha e não prestou atenção, entendeu? Você tem agora a sua oportunidade, a oportunidade de refazer, né? Reencarnar, repetir. Então, nós temos essa oportunidade. E a pergunta que eu sempre faço, e vou continuar fazendo, é: o que é que você está fazendo com a sua reencarnação? O quanto você está aproveitando da sua encarnação para evoluir? Estou lembrando a todos, você pode ficar no ponto onde você está, é uma escolha sua, mas a provocação que o Espiritismo sempre nos enseja é essa, que nós olhemos para o nosso processo evolutivo. Então, todo palestrante que você ouvir, se você olhar nas entrelinhas, ele está puxando a sua orelha. Todos. Indistintamente. Ele pode ser cordial, ele pode ser amoroso, pode ser bondoso, mas ele está dizendo para você, viu? Mais uma vez, desde lá de trás, né? E aí, mais para frente, 2020 anos, tem alguém falando do seu ouvido que você precisa evoluir. O que você já fez? Como é que você já fez? E uma resposta que você vai dar para você. Você não precisa dar para mim nem para alguém ao seu lado. Mas para você vai precisar responder. Em algum momento. Né? Como nós somos reencarnacionistas, aceitamos que a gente chega lá no plano espiritual e a gente revê tudo e aí fala, caramba, não fiz aquilo. Ai, não consegui tratar dessa questão ou dessa situação. Tá valendo? Preciso voltar. Eu quero voltar. E aí vem uma outra questão. Espera aí, deixa eu olhar aqui para ver em que posição da fila você está. Ou quanto mérito você tem para poder ir lá para ajudar alguém, né? Para ter isso como sendo uma missão. Né? Deixa a gente olhar aqui nas coisas que foram feitas. Então, você tem aí esse docente que é a reencarnação e vai fazer com que você realmente processe isso. Vamos lá, nós temos outro educador fantástico. É o Cristo. O Cristo trouxe para nós a retirada
do peso da culpa. Que eu gostaria que vocês, por um momento, pudessem parar para raciocinar sobre isso. Quando eu entendo que eu tenho muitas oportunidades, eu vou entender também e vou entender que eu sou falível, né? Que eu sou um ser humano falível. Eu vou entender que, e aqui acabei de falar sobre reencarnação, então eu vou entender que eu posso voltar. O Cristo vem trazer a boa nova de que você não precisa se culpar, que você precisa fazer. Cristo traz para nós a possibilidade da ação. Por quê? Porque antes eu tinha a condição de o seguinte: se eu ficasse quietinho no meu canto, eu entendia que se eu ficasse sem fazer nada, eu estaria praticando o bem, estaria evoluindo. Cristo vem trazer num chacoalhão, ou em vários chacoalhões, a máxima de que se você não agir, se você não sair do lugar, nada vai acontecer. Então, assim, acertando ou errando, faça, vá, analise, mas não fique só na análise. Se arrisque, né? Queira ser bom, mas seja bom. Queira ser caridoso, mas seja caridoso. Não fique só no mundo das ideias. Eu gostaria de fazer uma doação. Pronto, seu pensamento acabou aí. Você já evoluiu, você já começou a pensar que você poderia doar. Mas o ato de doar vai fazer com que você tenha experiências muito maiores e muito melhores. Ser caridoso, não é fácil ser caridoso, gente. Não é fácil ser amoroso. Todo mundo sabe disso. Mas é na busca de fazer que está a experiência de evoluir. Então, o Cristo, esse é o nosso docente, né? Ele é um professor. Ele chega e traça dentro de um evangelho questões muito importantes, que vão ser tratadas de formas mais leves, mas não menos contundentes. Porque ele não diz para você deixar de fazer, né? Ele diz para você dar a outra face. E você entende mal. Você entende que a pessoa te bateu, você pode deixar que ela te bata novamente. E a questão não é essa. Se você recebeu uma agressão, ele pede que você, amorosamente, compreenda esse ser que te bateu. E que você perdoe. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para você continuar apanhando desse ser. Ele está dizendo, dê a outra face. Dê a oportunidade dessa pessoa se redimir. Dê várias oportunidades. Mas, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Será 7 vezes? E ele responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 7. Então, é um mundo de perdões. E mesmo assim, todas as vezes em que você ouvir isso, você faz a mesma multiplicação. Se tiver que perdoar muitas vezes, 70 vezes, 7 vezes, você faça isso com amor. Então, ele vem e te traz uma gama de informações que você, espírito, reencarnado várias vezes antes dele, ainda não tinha como conceito. Mas agora, reencarnado várias vezes depois dele, você já tem. E você está no mundo espírita. E dentro do mundo espírita, você vou falar compelido, né? Você é compelido a olhar para tudo isso. Olha, eu disse olhar. Você ainda não está sendo compelido à ação. A ação é sua. Ninguém vai te empurrar. Ninguém vai fazer com que você sofra. É você que está no processo. É você que vai fazer o caminho. Como eu estava dizendo, o outro docente nosso é a caridade. Todas as vezes nós vamos falar disso. Somos espíritos que necessitam dessa ferramenta para amolecer.
Dentro da caridade, você vai encontrar os meios para poder realmente se educar. Se educar dentro do processo. Aqui, muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, porque muitas pessoas são convidadas, podem não ser espíritas. E a questão toda aqui é a caridade enquanto caridade, porque somos todos espíritos. E embora muitos possam não crer, não acreditar, não tem problema. Nós vamos continuar sendo espíritos. E lá no final, né? Lá quando a pessoa for, talvez ela tenha a oportunidade de olhar para tudo isso e falar, nossa, era isso mesmo. Então, nós precisamos utilizar esse processo docente de forma a nos educar, de forma a nos melhorar moralmente. Aí, eu trouxe aqui para vocês como é que funciona o processo pedagógico, né, dentro do Espiritismo. Esse processo pedagógico da evolução do espírito, ele trata de alguns assuntos. A primeira dela é que o educando é um espírito reencarnado, como eu acabei de falar. Segundo, todo espírito é criado por Deus e possui potencialidades naturais. Terceiro, o educando possui ideias natas e tendências trazidas do seu passado, vidas anteriores. Para falar um pouco sobre isso, precisamos nos lembrar: o espírito não se esquece de nada. Ele apenas utiliza o que necessita para poder passar por essa experiência que ele está vivendo agora. Então, se você já foi médico, escritor, bailarina, pedreiro, músico em outras vidas, essas informações estão guardadas em você. Em algum momento, algumas dessas aptidões, eu vou falar sobre aptidão daqui a pouco, em algumas dessas aptidões serão utilizadas, mas é para o seu processo de crescimento, é para a sua evolução. Então, se você foi médico, mas a medicina não é importante para essa sua evolução de agora, para esse seu aprendizado, isso estará guardado. E você ou utilizará outras ferramentas que você já tem, ou você aprenderá novas nesse momento, para poder auxiliar você no processo de evolução. Quarto, a formação de hábitos morais deve preponderar sobre a instrução intelectual. Falei disso lá atrás. Nós precisamos utilizar a educação no modelo de crescimento moral. A instrução vai fazer com que saibamos muito sobre muitas coisas, mas a educação tem que ser a primeira vírgula que a gente faz para continuar o nosso processo. Depois, o educando deve construir sua perfectibilidade. É você o responsável único pela sua perfeição. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para algo muito importante. Não importa em que idade estejamos. Existe dentro do mundo psicológico e das literaturas falando sobre a criança interior. E eu quero chamar a atenção para isso. Por quê? Porque realmente, muitas vezes, nós somos chamados por essa questão da criança anterior. Então, você precisa lidar com a sua criança anterior, você precisa educar a sua criança anterior. E eu vou dizer para vocês, por que é que a sua criança interior ainda está agindo dentro de você? Quando, na verdade, o adulto interior já deveria ter assumido as rédeas disso. Muitas vezes, essa nossa criança interior ainda age dentro de nós porque nós continuamos culpando os nossos pais, né? A nossa vida passada. E aí, a criança interior precisa ainda de todos os cuidados e carinhos, né, que essa fala proporciona.
Então, e isso dá desculpa às reações emocionais que essa pessoa tem. E aí a gente vê adultos sendo tratados e tratando adultos como crianças, quando, na verdade, elas tinham que ser tratadas como adultos. Adultos que somos. Porque aí nós assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, pelas consequências dos nossos atos, e não mais acusamos os nossos pais que fizeram o melhor que poderiam por nós, por aquilo que nos acontece hoje. Precisamos deixar de ser a criança para poder atender essa fala que eu acabei de dizer para vocês. O educando deve construir sua perfeição. E ele só vai conseguir fazer isso quando ele deixar de ser a criança que ele se permite. Eu sei que isso é muito complicado para fazer. Eu entendo isso. Mas em algum momento, você como adulto precisa parar para pensar se as suas ações e atitudes não estão sendo atitudes infantis. Se as suas reações a determinado assunto ou determinada pessoa não está sendo uma reação infantil. E aí você está deixando de olhar para o evangelho que você acredita, que diz que você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa carinhosa, caridosa, amorosa. Se você é tudo isso, não dá para você ser infantil e atender alguém em alguma situação reagindo de forma diferente disso. É um contrassenso entre o que você estuda, tudo que você vê e aquilo que você pratica. Aquilo que eu falei lá atrás. Eu tenho que olhar para a minha conduta, para a minha condição moral. Quando eu olho para isso com o olhar de um adulto, eu consigo perceber algo que eu preciso mudar. Quando eu olho com o olhar de uma criança, eu acho que a culpa é do planeta. E isso, infelizmente, a gente precisa, em algum momento, deixar de admitir. E aí, ainda mais uma aqui, nós vamos falar, a reencarnação é um instrumento pedagógico divino. Já falei disso ali atrás. E, por último, o amor, sentimento maior, comanda a educação do espírito. O amor. E esse amor, eu venho propagando essa fala, é um amor que a gente, infelizmente, ainda não conhece. Nós não nos permitimos conhecer o amor de fato. A gente tem o amor de posse, que é meu. O marido é meu, a esposa é minha, o filho é meu, a casa é minha, é tudo meu. Mas o amor de verdade, nós ainda precisamos estudar, nós ainda precisamos experimentar. É algo que eu digo porque a gente precisa olhar para isso com seriedade, como eu disse, não infantilmente. A gente precisa olhar para isso como adultos. Realmente eu estou agindo amorosamente? Realmente eu estou sendo o ser amoroso que eu preciso ser para que o meu processo evolutivo faça sentido? Ou eu estou deixando que as outras possibilidades me conduzam? E para estou tentando finalizar aqui, porque eu ainda tenho outras coisas para falar e as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui também sobre a reforma íntima, que é um processo de educação. O Espiritismo nos traz o apelo da reforma íntima. Nós precisamos olhar intimamente para as nossas ações, nossos atos, nossas atitudes. E tentar, através desse conhecimento, o processo de mudança. Na verdade, é conseguir, né? Eu sou sempre não tem que tentar nada, você tem que fazer. Se vai dar certo ou vai dar errado, você fez. Por quê? Porque a educação ela é a parte que nos aflora as imperfeições. O que você aprende faz com que você comece a se questionar. E aí vem a reforma íntima, que o Espiritismo traz muito sabiamente para nos auxiliar.
na questão 941 do Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca lá as características do homem moral. E, dentre as características estão elevação acima das necessidades artificiais das paixões, moderação de seus desejos, conduta da alma e serenidade, felicidade com o bem que faz e superação das contrariedades sem dor, com resignação. E aí, né, para falar de todos esses, eu vou me ater no último. Superação das contrariedades sem dor, através da resignação. Ou seja, está doendo? Fique em silêncio, reze. Reze. Ore, medite, mas se concentre. Está doendo, mas se concentre e se pergunte: é por isso mesmo que eu preciso passar? É essa dor mesmo que eu tenho que sentir agora? Eu posso fazer algo para mudar, para melhorar, para mudar isso? Posso, então eu faço, eu executo. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita ou na hierarquia espiritual? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, enquanto compreende por antecipação a vida espiritual. Nós estamos sendo conduzidos pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Em outra palestra, nós já falamos disso, sobre as leis naturais. Olhem para as leis naturais e percebam que você está sendo conduzido por elas, está na condução delas. Aproveite essa oportunidade. Aproveite, permita que isso seja o seu processo. Aproveite a reforma íntima para realizar isso, para fazer com que isso realmente faça parte da sua experiência. Utilize os 3 parâmetros pedagógicos espírita, que é a liberdade, a ação e o amor. Se você utilizar a sua liberdade para agir com sabedoria da melhor forma e utilizar o amor como sendo o combustível de propulsão, você vai perceber que a sua vida se torna mais leve, mais tranquila e mais eficiente. Agradeço a todos vocês. Eu tinha algumas outras coisas aqui para falar, mas o horário vai deixando a gente sempre com coisas para dizer. Então, até caiu o celular aqui, emocional, caiu o celular. Quero agradecer, então, vocês por essa oportunidade. Pedir a vocês que reflitam. É muito importante para todos nós que a gente se eduque e que a gente evolua. Muito obrigado, que assim seja. Eu espero que todo mundo ainda esteja aí, né? Parabéns, Wilson. Muito boa a exposição sua, como sempre, né? E Ótimo. Muitos dos ensinamentos aí foram o que você colocou, né? Nós aprendemos nos cursos, depois reforçamos nas exposições que assistimos na Casa Espírita, e os contatos também que nós temos nas Casas Espíritas também são muito bons, principalmente as amizades que nós fazemos, são amizades diferentes daquela que nós tínhamos feito antes de sermos frequentadores da Casa Espírita, né? É diferente, não sei explicar o porquê, mas é uma amizade realmente diferente, né? E um dos pontos que você colocou muito bem aí, que é o crescimento intelectual, ele vem sempre antes do crescimento moral, né? Porque se nós não crescemos intelectualmente, nós não teríamos a percepção moral
de que as coisas precisam ser melhoradas, né? E é bem isso mesmo, tá? Parabéns aí pela exposição, mais uma vez. Muito obrigado, Dalton. Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer dizer algo? Wilson, eu gostaria de fazer um comentário. Se eu entendi corretamente, do meu ponto de vista, olhar como uma criança dá uma sensação de leveza, não de imaturidade. Eu não sei como você quis colocar, mas para mim, eu acho que dá mais leveza, porque a questão de você olhar muito como um adulto, para mim, pelo menos, transmite uma sisudez, uma seriedade que às vezes eu não tenho, porque, como Jesus diz, vinde a mim as crianças. As criancinhas. Ok. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu não quis dizer olhar como uma criança, eu quis dizer agir como uma criança. Atitudes infantis. Né? A gente precisa deixar de ter atitudes infantis e deixar de aceitar que as pessoas são culpadas por nossas ações. E aí a gente faz birra e a gente pisa o pezinho como se fosse uma criança e tem reações infantis. Olhar de uma criança é um olhar inocente, amoroso, ok. Isso é leve. Mas na vida adulta nós não podemos continuar agindo como criança. Agir infantilmente. Acho que, na verdade, seria imaturo, né? Porque hoje, tratando as crianças de hoje em dia, tem algumas que enfiam a gente no saco. Sim, mas isso é a imaturidade. Eu entendo que você... eu não estou querendo que as pessoas sejam duras, né? Eu estou querendo que elas olhem com amor. Mas você pode ser um adulto que olha com amor. Né? E esse amor vem desde a sua infância e você consegue lembrar de você na sua infância. O que eu chamo a atenção é para que a gente não haja infantilmente, né? Que a gente não tenha um excesso dessa infantilidade e não a docidade de uma criança. A docidade eu acho que a gente pode conservar, mas a docidade ela não está no ato de ser criança, ela está no ato de você ser um adulto doce. Também, não precisa ser sisudo, não precisa ser duro, pode ser amoroso, pode ser doce e adulto. Tá bom. Então, se ninguém tiver mais nada para colocar... Mais alguém que queira falar algo? Estamos aqui abertos por alguns minutinhos. Eu queria colocar essa parte, né, de como adultos agirmos como criança. Na prática, eu percebo assim, por exemplo, eu sou mãe de 2 crianças. E diante de algumas situações, eu me vejo tão birrenta quanto os meus filhos. Né? Diante de algumas coisas que são desafiadoras para mim, eu me vejo querendo jogar a toalha, querendo resolver a coisa de um jeito muito infantil, né? Que é aquela coisa de, se vocês não vão brincar do meu jeito, eu vou levar minha bola para casa, né? E aí eu percebo essa questão da maturidade, ela vem exatamente nessa cobrança, né? Que a criança traz do eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então eu faço ali sem pensar e eu preciso que alguém me guie, que alguém me oriente, que alguém me dê os limites, né? Porque eu sozinha não consigo. Então, muitas vezes, como adulto, eu acho que muitos de nós sentem assim, na impossibilidade de encontrar o caminho, a gente regride e age como uma criança, como se alguém precisasse nos dar o limite. E eu acho que é exatamente esse o convite, né? Esse alguém somos nós mesmos. É a nossa parte adulta que precisa fazer isso. E isso seja importante a gente ter essa consciência. E a consciência vem exatamente desse autoconhecimento. Eu me observo diante do desafio, qual é a minha reação diante de um desafio com um filho, por exemplo, e aí eu tenho uma escolha. Eu posso escolher levar e tentar resolver a situação de uma outra maneira. E aí é nisso que eu vejo essa sua colocação de criança interior não está no comando. Porque ninguém dá a direção de um carro para uma criança, né? Então, assim, o que a gente tem interior?
mas a gente precisa ter consciência de que quem comanda agora é o adulto, né? E é esse adulto que precisa ser trabalhado. Ah, legal. Legal. Mais alguém? Algum comentário? Obrigado aí. Bom. Não? Então, sigamos em frente. Tô me deixando, câmbio, desligo. Estou deixando mudo aqui. Então, vamos para as vibrações. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, deixando nos envolver pelo amor do nosso Criador, do nosso Pai, que se manifesta em todos os momentos, nesse sol que brilha iluminando essa manhã de domingo, manifestando todo o amor de Deus por nós, nos envolvendo. Vamos deixando emanar o amor que existe em nós, que já conquistamos. Nesse ambiente virtual, em pensamento, vamos nos encontrando um com os outros, formando uma grande luz. Vamos deixando que essa luz envolva a nossa querida morada, a Mãe Terra. Em todas as suas faces, em todos os lugares, envolvendo os animais, os irmãos que estão no mundo invisível e os encarnados em todo o globo terrestre. Uma fraternidade. Iluminando cada nação, vibrando por justiça social, por uma administração respeitosa. Centralizando agora o nosso pensamento no Brasil, terra querida, vibrando por cada irmão brasileiro, respeito, fraternidade, coragem, sabedoria, força para o trabalho. Chegando à nossa cidade, passando por todas as ruas, envolvendo em especial aqueles em situação de vulnerabilidade, com muito carinho, respeito, que sejam fortes nas suas provas. Passando por todos os lares. Vamos dar uma paradinha na nossa casa, fraternidade, envolvendo a sua construção, iluminando todos os corações ligados a esse lugar. Os irmãos que são lá socorridos pela espiritualidade, os tarefeiros, os assistidos, os alunos. Os nomes no caderno de orações, que cada um possa receber a intuição, a força necessária para começar a sair das suas dificuldades. Vamos vibrar em especial por todos os que sofrem de perto a situação do momento, pelas famílias, o consolo,
pelos que partiram, o acolhimento, pelos profissionais da saúde, esperança, coragem, fé. Vamos chegando nos nossos lares, envolvendo todo o ambiente e aqueles que, porventura, dividem esse ambiente conosco ou compartilham. Pessoas, animais, os encarnados e também os desencarnados. Vamos vibrando por este grupo, pelas águas do recinto e, enfim, vibremos por nós mesmos. Que sejamos perseverantes na nossa evolução, na busca do bem, do amor, da luz, em nome de Jesus. Que assim seja. Vamos então, continuando com os nossos olhos fechados, vamos sentindo uma luz muito forte, brilhante, que nesse momento ilumina a nossa cabeça, procurando nos refazer, procurando deixar com que ficamos calmos, equilibrados, vamos sentindo o seu toque no nosso couro cabeludo, nos nossos olhos, no nariz, na boca, deixando em nós um semblante de paz. Essa luz envolve nosso pescoço, irradiando para os nossos ombros, levando para os nossos braços, tocando levemente nas nossas mãos, descendo para o nosso tórax, nos abraçando, elevando essas energias para as nossas costas, tocando levemente a nossa coluna, envolvendo o nosso abdômen, todos os nossos órgãos internos, recebendo essa força, dessa luz, esse equilíbrio. Vamos sentindo essa luz envolver as nossas pernas, tocando levemente os nossos pés, cada dedo nosso sendo tocado por essa luz. Vamos sentindo agora essa luz ficando no chão. Vamos mentalmente sentando nessa luz e deixando que ela nos leve a um lugar da natureza, um lugar assim iluminado. Vamos chegando a um ambiente da natureza, com uma árvore frondosa, colorida, nesse céu azul, de um sol ameno. E vamos chegando a esse ambiente e percebendo a presença de um ser iluminado, sentado embaixo dessa árvore, nesse local lindo, colorido, cheio de esperança, de amor, de muita paz. Vamos sentindo esse ser se levantando, olhando, se virando para nós. Esse ser é Jesus, que nos acolhe nesse momento, pegando nas nossas mãos, olhando profundamente para os nossos olhos e fazendo essa leitura
daquilo que mais precisamos, irradiando luz para que nós possamos resolver os nossos problemas. E nessa sintonia de estar próximos de nós, sentimos a espiritualidade junto de Jesus, trazendo paz, essa energia maravilhosa que nos recompõe, que nos auxilia no nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Então vamos sentindo nesse lugar maravilhoso que nos acolhe, vamos recebendo as energias do paz. Muita luz para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então agora agradecer tudo o que pudemos receber hoje, de ensinamentos, de convite a reflexões tão importantes para o nosso crescimento, que possamos durante a semana ter forças, que a nossa vontade seja alimentada, com a intenção de estarmos sempre nos questionando para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhora, para o nosso refazimento. Que estas luzes possam nos acompanhar durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos, um grande abraço, e não se esqueçam de estarem presentes nas nossas reuniões públicas, né? E que Jesus esteja conosco em nossos pensamentos e atos. E assim seja. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Parabéns mais uma vez, Alcione. Domingo. Comemore bastante o nível. Obrigada. Parabéns, Alcione. Parabéns. Obrigada, gente. Johnny, grande abraço, linda. Obrigada. Nossa, Bom dia a todos. Oi, princesa. Bom Parabéns, bom dia. Beijo. Bom dia. Tchau, gente. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Parabéns, Alcione.